Boa tarde, ouvintes. Estamos dando início à quarta edição do programa Valvulados pela Rádio Press. Esse programa foi gravado, está indo ao ar hoje, dia 25 de julho, mas foi gravado na sexta-feira, dia 19 de julho, data do aniversário de um dos nossos convidados, véspera do aniversário do outro convidado. O programa Valvulados pretende sempre reunir, claro, descontando obviamente o apresentador, mas todos os nossos convidados são valvulados. Eles vêm lá do milênio passado, né? Nasceram, cresceram no milênio passado, acompanharam essa evolução do analógico para o digital e estamos todos aqui, vivos, participantes do mundo e com uma história, muitas histórias para contar. E é isso que a gente quer nesta tarde contar para os nossos ouvintes. Vou apresentar, não precisa muita... O rei da mídia aí, Diego Casagrande. Diego Casagrande Rocha. Teu pai é Rocha? É Rocha, meu pai é Rocha, português. Rochinha. Aliás, era o apelido dele. É por causa de todos os Rocha e Rochinha. Né? Rochinha, Prazer estar aqui, Júlio. Amanhã, ou seja, nós estamos gravando na sexta, né? No sábado tu tá de aniversário. 47 anos. 10 anos a menos que o Luiz Armando Oliveira, que ninguém sabe quem é o Luiz Armando Oliveira, vocês vão falar que ele é o arroz. 57. 57. Por que arroz, impressionado com a diferença etária já do Diego para mim. Na verdade, ele já é transistorizado e eu ainda sou valvulado. Não, ele é híbrido. Parte dos circuitos é transistor, eu tenho algumas válvulas, né? Meu pai, Luiz Armando, Júlio e o pessoal que está nos assistindo, tinha no galpão quando eu era menino, então lá se vão mais de 40 anos, ele tinha um rádio valvulado que ligava e levava tempo para esquentar ali, para a gente poder ouvir. Claro, isso aqui então é uma coisa comum. Eu cresci, meu primeiro emprego foi como tipógrafo, o segundo foi como consertador de televisão. Então eu vivi isso aqui. Mas por que arroz, hein, Luiz Armando? É uma história antiga, tem muitas versões, evidentemente, mas a que mais me agrada, por enquanto, é aquela das minhas habilidades como jogador de futebol, que eram nenhuma. Bom, pensei que tu ia contar vantagem. E na época de Anchieta, aquela coisa toda, isso era um adjetivo para um mau jogador. Exatamente. O que não impediu, evidentemente, de eu gostar de futebol. Né? Eu era um perna de pau. Na minha época, perna de pau. Né? Eu não jogava nada, mas normalmente o cara que não joga nada gosta de jogar, né? São os mais fominhos. Tu jogava alguma coisa? Jogava. Não, eu jogava... Quem joga é meu filho, né? Eu era um zagueiro sem nenhum talento, mas com muita garra. Truculento. Muita garra. Era um granjeiro daquele, bola pro mato que joga de campeonato. Foi. Como é que tá a vida nos Estados Unidos, Diego? Tá bacana. Tá quanto tempo lá já? 1 ano. 1 ano? Fiquei 1 ano sem vir. Passa rápido, né, cara? Passa voando. A gente tá numa fase de adaptação ainda, né? Fui com a minha esposa, minha filha tá lá também. É uma sociedade diferente, embora tenha muita imigração, muitos brasileiros lá instalados. Onde está morando? Flórida, na Grande Orlando. Numa cidadezinha bacana chamada Winter Garden, que fica a meia hora... Jardim de Inverno? Jardim de Inverno, que fica a meia hora do centro de Orlando. E a gente está numa fase de adaptação ainda, né? Compramos casa lá, filha na escola, refazer também a tua rede de amigos, porque a nossa rede de amizades é toda. E é mais difícil, é mais fácil? Não, é tranquilo, é muito tranquilo. Viu? Parecido com... porque todos os brasileiros que estão lá, eles estão com o objetivo de ir para lá, refazer as suas vidas, prosperar. A maior parte deles vai à igreja, né? Tem uma rotina de vida comunitária. Então é muito fácil você restabelecer. E aí você restabelece, ou estabelece, melhor dizendo, amizades novas lá. Mas mais com brasileiros ou também com... Não, com brasileiros essencialmente. Amigos americanos? Não, ainda não. A gente tem muitos contatos americanos, relacionamentos que você faz, mas amizades porque mesmo há uma com certa uma inibição tua ou eles mantêm uma certa distância? Não, porque é o seguinte, o americano ele é culturalmente mais fechado. Ele é mais não fechado. chega a ser um inglês, né? Não. Mas assim, isso não quer dizer que ele não goste do cara de fora, na média dos americanos. Sempre você vai ter em qualquer sociedade o que não gosta. Mas na média, eles te acolhem muito bem, eles são muito cordiais. Mas ele é fechado. O americano, para te convidar para ir para a casa dele, é muito diferente de um brasileiro.
Tu conhece um dia, aí fala no dia seguinte, na semana seguinte, vou fazer uma jantinha lá em casa. O americano não é assim. Então eu costumo dizer o seguinte, os meus filhos terão amizades genuinamente americanas por estarem na escola, depois universidade, depois vai para um ambiente de trabalho onde majoritariamente são americanos, isso vai se dar naturalmente. Conosco não é assim. Então a gente acaba estabelecendo a maior parte das nossas amizades, quase majoritárias nesse primeiro momento, entre brasileiros. Uma vez em Londres, eu conversando na sede da Rede Globo lá em Londres, com o Caco Barcelos, e eu perguntei para ele sobre esse negócio, ele disse assim, cara, aqui é muito... Na Inglaterra é pior ainda, na Inglaterra eles têm paura por invasão de privacidade, eles têm uma distância assim, regulamentar, quase falta botar aqueles cavaletes assim, né? Sim. E ele disse, um dia um colega aqui da rede, não sei quem era, né? Um colega daqui pegou, num sábado, num domingo, resolveu visitar um outro brasileiro, um outro colega brasileiro, chegou lá com carne, e o cara já tinha se angrelizado, assim, né? Disse, não, papai, tu não me avisou, tu não veio nada, tu tem que combinar, não é assim. Né? Aqui é completamente diferente, não. É completamente diferente. Como é que é lá em São Paulo? Tá morando em São Paulo? Em São Paulo eu vejo uma coisa mais ou menos como o Diego falou. Tá? A cordialidade, até por causa dos negócios, é uma cidade eminentemente de negócios, né? As pessoas são um pouco mais distantes, apesar de te acolherem muito bem, mas esse convite de ir para casa, por exemplo, meu melhor amigo em São Paulo é um baiano, né? Que tem essa coisa de interagir, de chamar para cá, todo mundo é mais amigo. Afetivo, mais afetivo. Imagina que o baiano torce para o Flamengo e toda hora está me chamando para ver lá os jogos do Flamengo ou os jogos do Inter, enfim, essas coisas. Pô, então, tanto o Bahia quanto o Flamengo se ferraram essa semana. Foi uma pena, tio. Pois é, né? Eu estava torcendo pelos baianos. Eu sou baiano, bichinho. Para quem não sabe, o Luiz Armando é colorado, o Diego é gremista, e eu sou isento, né? Eu sou Grêmio. Tu és um colorado isento. Eu sou um colorado gremista. Grêmio Esportivo Brasil. Grêmio Esportivo Brasil. Grande Chavante. E olha que o VAR tentou ajudar o Bahia, hein? Porque... E tentou ajudar o Palmeiras também, né? Não, no caso do Bahia, que foi o que eu vi... Não sei que tu não viu o outro depois. Pô, vem cá, tchê, o cara parou para dar o pênalti, aquela mão na bola lá, né? O cara parou para dar o pênalti, foi no VAR, pô, agora é pênalti. Ele disse, não. E aí, tu vê quando eles voltam pro gramado, eles voltam assim, ó. Não foi, e apita para entrar. Aliás, o VAR tá meio que estragando um pouco do... Não, mas eu gosto do VAR, viu? Mas esse negócio aqui não tem mais gol que tu possa comemorar. Sempre fica aquela expectativa, vai anular, anular. E o VAR é especificamente para esses lances de área, assim, duvidosos, né? É para isso. Sim, mas aí, por exemplo, o gol que o Cuesta fez no segundo gol foi absolutamente legal, cara. O cara inventou um... Eu não tenho ainda uma ideia muito bem formada do VAR, tá? Na verdade, eu gosto algumas vezes e desgosto de outras. Gosto quando ele anula pênaltis que não existiram e desgosto quando ele anula gols que foram verdadeiros. Eu sou o tipo no caso do Inter, por exemplo, deve ter visto o jogo, né? Ou secado um pouquinho, né? Mas, enfim... Ele torceu pro Palmeiras. Tá certo. Mas eu sou do tipo de torcedor que eu não gosto quando meu time ganha com um gol roubado, com um gol mal. Não gosto de um pênalti forjado. Eu gosto de ganhar limpamente. E não gosto de perder também roubado. Se o VAR fosse pacífico, legal, mas ele não sei o que está acontecendo, cara. Tem um troço meio... Mas tu vê que na Europa, por exemplo, isso aí funciona muito melhor do que está funcionando aqui. Inclusive, hoje eu estava ouvindo no sala de redação, eles estavam comentando exatamente isso, né? Na Europa, o juiz vai lá, decide, está decidido, não tem aquela pressão de ficar em cima do cara. Já teve, né? Mas eles acabaram com isso há bastante tempo. Deve começar a distribuir o cartão, né? Assim como eles tiveram também torcidas muito violentas, e eles conseguiram liquidar com esses caras. Mas eu acho que isso aí está meio adormecido, tá? Meio latente esse negócio. Eu não tenho muita firmeza, principalmente na Inglaterra. Olha, eu vou contar um negócio. Deixa eu dizer aqui, eu acho que há uns 6 ou 7 anos, eu estava na Inglaterra com os meus filhos pequenos e ia ter na semana seguinte um clássico
em Londres, Manchester United e Chelsea. O visitante era o Manchester United, lógico. E aí, não tinha ingresso e tal, e eu digo, mas vamos tentar ir. Comprei de cambista. Você compra, isso é uma instituição, nem nas Copas eles conseguem. Provavelmente é cambista napolitano. Diz que a máfia napolitana em todo mundo. Era o cara que fez todo um esquema para me vender as entradas era inglês, tá? Mas não sei com quem que ele tinha ligação. Mas, e aí me avisou para ele, disse, olha, eu tentei na rua, no dia do jogo, fui na rua, tá? Paguei uma fortuna pelo ingresso, mas eu queria ver o jogo. Bom, aí a minha dúvida era o seguinte, não vai esse cara me tocar um ingresso frio, né? Porque a gente sabe que acontece, né? Mas fui no risco, conseguimos entrar. Só que não conseguimos na torcida do Chelsea, acabamos na torcida do Manchester. E o jogo foi um negócio espetacular, porque o Chelsea fez 3-0, e aí a gente estava ali e os caras, daqui a pouco perdemos esse jogo, estamos na torcida perdedora. E não é que o Manchester empatou o jogo. Imagina. 3-1, 3-2, 3-3, e foi uma loucura. O que me disseram amigos que inclusive moram lá? Disseram, olha, nos anos 80 e 90 seria impensável tu te meter no meio desses caras num jogo, num clássico. Ia dar rolo, ia dar briga, seria um risco tu ir com os teus filhos. E nós fomos. A minha filha até não queria ir, foi de parceirinha, porque estava com os 2 pequenos. E não vimos nada, muita polícia na rua, metrô, os caras do Manchester, alguns com camisa do Manchester, dividindo o metrô com os caras do Chelsea. É um outro grau de civilidade. Sim. Eles já perderam muitas vidas, inclusive, com essas brigas de torcida. Mas hoje eu acho que eles já conseguiram estabelecer um outro patamar. Mas aqui do lado, a minha filha mora em Buenos Aires, eu tenho uma filha que mora há 7 anos em Buenos Aires e agora está indo para morar em Genebra. Mas em Buenos Aires é o seguinte, o clássico Boca e River, a torcida do Boca, que agora é a torcida única, mas até uns 3 anos atrás, 2 anos e pouco atrás, era a torcida mista. Tinha a torcida adversária. A torcida adversária tinha que dormir no estádio. Os torcedores do River tinham que dormir na Boca. Só no outro dia, às 8 da manhã, que a polícia autorizava eles saírem. Por causa que os caras estavam esperando eles lá fora. A mesma coisa do Monumental. Naquela fatídica decisão de 2007, que o Grêmio levou 3-0 do Boca lá. Que o Mano... Era o Mano técnico, era o Mano Menezes. Que o Mano disse que não precisava se preocupar com o Riquelme. Exatamente. Não. Sem marcação especial para o Riquelme. Né? O Riquelme está dando volta até hoje. Bom, eu fui naquele jogo e foi um negócio terrível. A chegada na Bombonera, choviam pedras. Tem uma ala lá da torcida dos bosteiros, né, que eles são chamados de bosteiros, são os barra bravas do Boca Juniors. Eles assaltaram o ônibus, teve assalto a ônibus de torcedores, assaltaram, entraram, fizeram a limpa no ônibus, quebraram os vidros e choviam pedras, foi um negócio terrível, tanto que depois eu disse o seguinte, olha, se tiver um novo jogo, uma nova decisão na Bombonera, eu vou pensar muitas vezes antes, porque é um risco de vida, teve gente com cabeça aberta, gente que levou pedrada. Pois é. Eu enfrentei uma situação, não nesse nível, né, mas um pouquinho, no Morumbi, na primeira vez que o Inter foi lá decidir o jogo de ida da final da Libertadores de 2006, tinha lá uns 2.000 colorados para o resto do estádio lotado. Não foi aquela que o Inter rasgou a camisa do São Paulo e pisou em cima? Depois eu ouvi a narração do Pedro Ernesto. Era uma coisa agressiva até, né? Mas, enfim, para a gente até curte, mas para os tricolor lá, para os Bambi, foi um horror, uma agressão. Mas eles têm uma torcida lá, que agora eu não sei como é que tá, era muito violenta, Independente. São Paulo? Tinha uma ala da Independente que marcava a briga na internet. Não, mas em São Paulo os confrontos maiores são entre Palmeiras e Corinthians. Né? Mas nesse caso, essa ala da torcida Independente de São Paulo era uma ala... Eu me lembro, saiu reportagem. Eles se digladiavam com corintianos, palmeirenses, com a Mancha Verde. Mancha Verde, qual é a outra? Aquela Gaviões. Gaviões da Fiel. Gaviões é um horror, né? Bom, mas enfim, então nesse jogo a polícia, muito prudentemente, segurou durante 2 horas a torcida do Inter dentro do Morumbi até que desse vazão. E ficou uma galera esperando para sair. Eu estava com o Nenê Zimmermann e com o Dani
Bem feito para ti também, né? Bem feito para ti também. Bem feito, não, mas ali os primeiros, né? Beijo, Nenê. Enfim, e aí na saída foi um horror, cara. Foi um horror. Nós tivemos que pegar uma carona num ônibus que... Nesse aspecto, cara, eu acho que nós evoluímos um pouquinho aqui em Porto Alegre. Acho que pouquinho. Mas nós estamos falando de 10 anos. Tá, mas hoje 13 ainda, anos. mas hoje ainda as torcidas da Mancha Verde, a torcida do Palmeiras do Corinthians se matam e da do Corinthians se matam no metrô. Aqui também acontece, né? Algumas aqui no Transurb, né? Mas no estádio parece que está um pouco mais civilizado, não sei. Essa história da torcida mista deu uma amenizada nesse negócio. Mas nos Estados Unidos não tem esse negócio do soccer, não. É o que é o décimo esporte? O soccer, o futebol que seria o nosso, né? O soccer feminino tem muito mais repercussão lá do que o masculino. Foi, né? Tanto que eles ganharam de novo agora, né? Acho que é a quarta vez Copa do Mundo, né? Porque começa na escola, na base, né? Então, eles têm a melhor seleção feminina. Mas eu tenho ido nos jogos, eu fui em alguns jogos do Orlando City. Por sinal... Não é aquele do Kaká? É o do Kaká. Não está mais lá, mas o Kaká jogou lá. Uhum. Hoje quem joga lá, quem estava jogando até pouco tempo era o Nani, o português aquele, sabe? O Nani, isso aí. Estava jogando lá. Fui até num jogo contra um outro time de Washington, que o Wayne Rooney está jogando. O Rooney está nesse time. Fim de carreira já. Fim de carreira, e aí vão fazer dinheiro nos Estados Unidos, né? Porque... Nem o Pelé, que nem o Pelé. Baita jogador. Baita jogador. E, aliás, matou o jogo, né? Foi 2-1 o jogo. E o cara realmente velhinho, o cara faz a diferença. Porque o americano, vamos dizer assim, médio no soccer, ele é a cintura presa, cara. Ele não tem ginga. Ele não tem. Eles estão desenvolvendo habilidade agora. Já tem muito imigrante jogando no futebol americano. No soccer americano, né? Mas é assim, uma coisa que eu gostei muito, assim, a absoluta tranquilidade nos arredores do estádio, famílias, que é uma coisa... Você já conseguisse entender o beisebol lá? Já conseguisse entender o futebol americano? Não, eu não entendo, mas não me dediquei a fundo ainda. A fundo. Tenho amigos que conhecem detalhes do esporte. E tu gosta? Porque eu acho um saco. Futebol americano eu assisti, inclusive, a final, aí, o Super Bowl desse ano, e depois que tu aprende as regras é bem bacana, viu? É um jogo bem bacana, bem interessante, é um jogo de controle de campo, de controle territorial. Eu tenho usado essa linguagem, essa figura de linguagem que nós no Brasil, do ponto de vista político e do ponto de vista das conquistas da sociedade brasileira, nós estamos jogando um jogo americano, uma final de jogo americano. É jarda disputada, na porrada, não é bolinho, né? Tem que ser suar, tem que para ganhar uma jarda. Né? Nós estamos conseguindo, aos poucos, aos trancos, barrancos, não sei quando que a gente vai chegar no gol, né? Mas as coisas de alguma forma estão acontecendo. Só para antes de sair do esporte, o Luiz Armando tem uma empresa que vende ticket. Sim. O futebol ele chega a ser, porque a gente vê que o futebol perdeu muito. Tu vê às vezes um jogo do Flamengo com 14 mil espectadores, né? Na verdade, o ticket, né, Julinho? Está muito caro o ticket. Aí não tem mágica para fazer. São vários os fatores que determinam o sucesso de um show ou de um jogo de futebol. A importância desse show ou do jogo de futebol, o preço que ele vai estar e a capacidade de distribuição. Hoje a capacidade de distribuição dos ingressos está super fácil, porque está na internet. Tu vai lá e compra teu ingresso na internet. Só abrindo parênteses, que isso é uma pauta de discussão muito grande por causa da taxa de conveniência, né? 10%? Varia de 8% a 20%. Nos Estados Unidos eu não sei como é que está, mas em alguns lugares é uma taxa fixa, em outros é um percentual. Tenho pago na média 15%. 15%. Mais impostos. Tem ido a show lá? Não fui nenhum, tá? Não fui nenhum. Até teve alguns shows bacanas, mas nesse primeiro ano não fomos. Mas em média, o que custa não precisa ser a pista premium, mas um ingresso médio no show americano? A partir de $50.
Isso dá 200 reais. É que não, tu não pode ficar só na conversão, Júlio, pelo seguinte, tu tem que ver o poder de compra. O poder de compra lá, claro. Que nos Estados Unidos... O salário mínimo é $2.000. É $2.000, né? É por hora, mas se a gente fizer um cálculo, chega a $2.000. Então, vamos lá, um ingresso de $100, ele custa vai... 5%. 5% do salário mínimo. E tu, com $100, tu vai num belo 5% do salário mínimo no Brasil seria R$50. Isso. É mais ou menos isso, não é? E não vai ao show do sertanejo da hora ali, que ainda não estourou. E olhe lá. Sim, mas um show internacional, quanto que seria? É caro no Brasil, né? A partir de R$300, eu acho. Não, tem mais barato. Por exemplo, faz um show na Arena do Grêmio, tu tem ingresso de 130, né? Pelo preço cheio. Né? E o Circo de Solé, quando chegar lá? Porque aqui é absurdo de caro, né? Aqui é 350 conto eu vou ver, né? E nós estamos falando aqui, eu vou te responder, eu vou ver aqui e te digo o valor exato do Circo de Solé, porque tem em Orlando, inclusive, tá? É permanente? Tá lá. Então... Mas a média de público tem diminuído, tem estabilizado? A crise fatalmente afetou? Olha... Quem não sente a crise? Quem no showbiz não sente a crise? Ou todo mundo sente? Todo artista. Todo mundo sente. E ainda no caso do showbiz, no caso de shows internacionais, por exemplo, tu tem ainda a conversão do dólar. Né? O câmbio é um fator limitante muito grande. E aí é uma conta muito complexa, uma equação muito complexa, porque tu tem o cachê do cara, lá todo o custo de produção, que grande parte é pago em dólar, né? E aí depois os custos locais de produção, locação de estádio, logística, enfim. O Luiz Armando, ele hoje ele vende ticket, mas ele já produziu muito show, especialmente do Rei, não? Não, na verdade eu nunca fui produtor. Mas trabalhou, mas não... eu sempre trabalhei durante um tempo com a DC7, na DC7, até trabalhando com o Roberto Carlos, mas eu não fui produtor. A minha parte sempre foi a menos charmosa, assim, que é cuidar mais dos dinheiros, sabe, dessas coisas assim. Eu gosto dessa parte não charmosa aí. Mas que tem, por exemplo, eu trabalhei também no Planeta Atlântida no período, mas enfim, a parte charmosa é aquela que tu lida com o artista, que tu cuida do palco. Mas o show do Rei, do Roberto Carlos, ele teve um upgrade legal com a DC7, né? Em termos assim o patamar de show que ele fazia. Já faz muitos anos isso que o Dodge Sirena é o empresário do Roberto, muitos anos. Mas, sem dúvida nenhuma, o Dodge tem um talento muito especial, mas pontualmente com o Rei ele conseguiu colocar o Roberto no patamar que ele deveria estar desde sempre. Sim, mas tipo assim, 10 vezes mais. 10 vezes mais. Hoje um show do Roberto Carlos, se não fosse... que custaria 200, 300 mil reais. Hoje custa 2 milhões, é isso? Não sei te dizer. Ele não fala dos dinheiros, viu? Não sei. A parte não charmosa ele não fala. E é que, na verdade, tem, como eu disse, tem uma série de variáveis aí que vão determinar. Muitas vezes os shows do Roberto são produzidos pela própria DC7. Qual tipo de show, Luiz Armando, que tu... Esse aqui é só botar e vende. E qual tipo de show que tu diz, puxa, esse aqui nós temos que batalhar para vender? U2 é só botar e vende. Coldplay é só botar e vende. Roberto Carlos é só botar e vende. Mas esses pagodeiros também, esses daqui a pouco... Mas que isso aí é muito mais volátil, né, Julinho? Enquanto esses exemplos que eu dei aqui agora, a Madonna vai vender. A Madonna vende antes do... como todos esses que eu citei, vendem com uma antecedência bárbara. Enfim, a Madonna deve estar começando, deve estar planejando a turnê dela, porque faz 2, 3 semanas aí lançou um disco novo. Então deve começar certamente virar o Brasil. Aí é pão quente. Pão quentinho. Quanto custaria um show hoje do Michael Jackson, cara? O cara que eu acho que foi um dos maiores, né? Um dos maiores dos reis de bilheteria. O Dodge foi o cara que trouxe a primeira vez o Michael Jackson para o Brasil. O Thriller, não? Foi o Thriller? Aliás, vocês viram... Não, acho que foi depois. Aliás, vocês viram o documentário sobre o Michael Jackson e os abusos na HBO? Ou não chegaram a ver? Não vi.
É Living Neverland. Neverland era o rancho dele, né? Sim. Terra do Nunca. A Terra do Nunca, Deixando o Neverland, né? Que era o rancho, em que dois, na época eram meninos, relatam, hoje já são adultos, relatam os abusos. Eles viraram amantes do Michael Jackson. Mas como é que os pais permitiam essas crianças? É uma coisa doida, né? Mas o documentário ele mostra que as pessoas tinham verdadeira fascinação pelo Michael Jackson, os pais, e ele primeiro ele se aproximou das famílias, ele levou as famílias para a região dele, tratou eles como da própria família, ele envolveu essas pessoas que tinham uma verdadeira fascinação por ele, e aí em determinado momento começou a abusar das crianças, porque na verdade o foco era as crianças. Sim. Claro que o documentário foi criticado por alguns fãs ardorosos do Michael Jackson, mas para mim ali não resta dúvida de que houve abuso, sim. Né? Como eu e o Luiz Armando, chamar o arroz de Luiz Armando é brabo. De arroz, fica mais fácil, né? Não, porque eu olho para ti é o arroz, aí eu tenho que fazer a conversão. Ó, Cirque du Soleil aqui, ó, abriu aqui, ó, tá? O pessoal vê, tá? Os lugares. Cirque du Soleil de Orlando. Da Flórida, Hertz Arena, a partir de $69. E tem meia entrada? Se não é obrigatório, tá? Nos Estados Unidos não é obrigatório. Algumas produções oferecem descontos para estudantes, se elas quiserem, mas não tem obrigatoriedade. Tá? Para estudantes, para veteranos de guerra, para aposentados, e normalmente não é meia, é 10%, 15%. Tá? Os Estados Unidos são um país, eu costumo dizer assim, as coisas têm custo e se paga por elas. O garçom lá tu tem que pagar 18%, 15%. É de 15% a 20%. Não, é que tu não pagas, mas é uma tradição. Sim, tu não é obrigado. O cara fica com uma cara de... Sim, não, todo mundo paga. Uma gorjeta no táxi em Londres também. Se tu não paga, os caras ficam putos. Nova York, tu tem que dar gorjeta pro taxista, pro cara do Uber, tu tem que dar gorjeta. Eles inventaram, inclusive, a gorjeta online, né? Uhum. Mas eu dou, se o cara é bacana, eu sempre dou uma gorjetinha ali no Uber. $1 a mais. $1, $2 a mais. Já desse peguei estava com a minha esposa, nós fomos jantar e queríamos beber um vinho e tal, pegamos um Uber lá. A motorista do Uber, uma médica, cirurgiã otorrino da Venezuela. Da Venezuela. Da Venezuela. Faz 1 ano e meio que ela fugiu de onde ela estava, ela disse, olha... Tudo que vocês veem do caos da Venezuela é pouco perto do que eu vi num hospital venezuelano. E hoje uma cirurgiã médica fazendo Uber para sobreviver em Orlando. Puxa vida. Mas eu ia te contar que eu sou do tempo do Michael Jackson 5. Dava na televisão Jackson 5, o Michael Jackson neguinho ainda, né? Da música, aquela Bean. Só nós falamos a nossa idade, ele não falou. Eu tenho 56. 56, 57, 47. É que o Diego era lá tu é de Porto Alegre, não? De Porto Alegre. Que bairro tu é? Moinhos de Vento. Não, nasci no Hospital Moinhos de Vento. Guri de apartamento, né, cara? Mas naquela época tu nascia ou no Moinhos... Ou no Fêmea. Eu nem sei se quando eu nasci... Não, na Beneficência Portuguesa. Na Beneficência Portuguesa, onde mais? Santa Casa... o Fêmea... E talvez no Ernesto Dornelles. Ernesto Dornelles, porque o Fêmea era privado naquela época, né? Sim, naquela época era daquele grupo Conceição, não? Que foi do tudo do depois... Jair Boeira. Do Jair Boeira. Isso mesmo. Que foi amigo do Bendelski. Amigo do Bendelski. O Bendelski ferrou. O Bendelski já nos contou isso em entrevista, por isso que ele se arrepende de ter feito aquela campanha contra o Jair Boeira. Porque, na verdade, o Jair Boeira, perto do que tem de hoje de bandido, é um gentleman, né? É uma freira. Ele que criou todo o sistema e depois, durante o regime... Hospital Lazaroto, né? Eu não sei se o Lazaroto, acho que o Lazaroto não era dele. Então, nós estamos falando do Cristo Redentor, do Conceição, do Fêmea. Eu acho que era isso. Acho que era isso, não quero cometer uma imprecisão. Era tudo privado. Aí começaram a dar uns rolos de financiamento da cobrança junto ao governo. Era o ano 70, era regime militar. A ditadura foi lá e tomou na mão grande. Encampou. E foram pagar, teve processo tal. Como assim ditadura, cara? Onde que teve ditadura? A família foi receber.
Ontem se falou na Redentora aqui, o anteontem. O Toffoli não acha que foi ditadura, né? Ele disse recentemente, não, foi um regime autoritário. Tá bem. Não, eu prefiro um regime de exceção. E foi. Eu acho mais... Mas foi, essa é uma discussão interessante que foi, sobretudo, feita agora nos últimos meses, se foi ou não foi ditadura. Eu não tenho dúvida que foi uma ditadura, eu não tenho dúvida. Mas foi uma ditadura como... A dita branda. Foi uma ditadura à brasileira, tá? Porque o Congresso ficou funcionando com restrições. O ditador, nós tivemos 5 presidentes generais, né? Eles tinham que ser eleitos pelo Congresso. Claro que eles sempre ganhavam, porque a Arena tinha uma maioria. Mas eles eram submetidos à votação no Congresso. E o povo podia comprar arma na mesma. Podia comprar. Arma na mesma. Podia comprar arma na mesma. Então, foi uma ditadura à brasileira. Tem um livro com esse título. Dita branda? Tem. Ditadura brasileira. Do historiador Marco Antônio Villa. Marco Antônio Villa, exatamente. Que agora, inclusive... Agora virou esquerdinho. Está sendo muito criticado. E ele tem um outro livro, ele tem vários livros, ele tem um outro livro muito interessante, que é a história das constituições brasileiras, que também é muito interessante. Olha, a primeira Constituição brasileira é a Constituição do Primeiro Império, né? Do Dom Pedro, a outorgada. Mas ela inicialmente não era para ser outorgada, porque ele chamou uma constituinte. Só que os constituintes estavam fazendo uma Constituição que não lhe agradou, ele destituiu. Diz que para a época é mais fácil. E a edição, vou fazer. E por diz incrível, que é bem... Ela é uma Constituição extremamente liberal para a época. Pois a Constituição do primeiro Império. São as contradições brasileiras. Né? Como é que é a situação? A gente sempre fala assim, não, porque a Constituição brasileira, nós já tivemos 6 constituições, 5, 6 constituições, e toda hora tem uma PEC, e nos Estados Unidos só tem lá, sei lá, 12 ou 13... 7 artigos e 27 emendas. Só 27 emendas em, sei lá, uma história americana. Por que é isso? Onde que se dá as grandes mudanças? Na lei ordinária? Não precisa, não tem menos lei, como eu diria o outro, tem menos lei que no Brasil? Eles têm lá... Menos lei, tá? Eu estou brincando. O sistema jurídico americano é baseado na common law, que seria, vamos dizer assim, um direito baseado nos usos e costumes, nas tradições. É consuetudinário. Quase. Exatamente, é isso aí. O nosso direito vem da tradição romano-germânica, que é um direito positivista escrito. Nos Estados Unidos, então, as leis, óbvio que você tem leis escritas. O pessoal diz assim, mas como é que eles botam alguém na cadeia, né, e condenam o cara por um crime? Claro, tem uma lei lá que diz que o homicídio, em caso de condenação, é de tanto a tanto, podendo ser perpétua ou pena de morte. Mais de 30 estados americanos têm pena de morte hoje. Né? Dos 50, 30? Flórida, por exemplo, tem pena de morte. A Flórida todo ano cancela uma meia dúzia de CPFs lá. E é por quê? Injeção letal? Injeção letal, de caras que cometeram crimes muito graves. Aliás, nessa linha é interessante. O governador, quando eu fui para lá, o governador era o Rick Scott, republicano, que agora se elegeu senador em novembro passado. Existe lá uma comissão na Flórida que sugere para o governador comutar a pena ou não de condenados à morte, a pena capital. Então essa comissão se reúne e sugere a ele, porque só ele é o cara que pode dizer, não vamos executar... É o governador. É o governador, transforma em prisão perpétua. Essa comissão vinha sugerindo, na maior parte dos casos, transformar a pena de morte em pena perpétua. E o governador vinha aceitando. Só que quando entrou o ano eleitoral, no ano passado, como ele resolveu... Ele era candidato ao Senado, aí ele começou a rejeitar... Quem se ferrou foi os réus. Foram a rejeitar. Você vê assim, todos os caras que são condenados à pena capital, eu estou vendo na Flórida lá, que isso, né, eu estou mais em contato, são crimes bárbaros, né? É um cárcere privado, com tortura, depois a morte da pessoa, requinte de crueldade. Tipo champinha, assim. Ou um estupro seguido de morte, ou um crime de alguém que matou uma família e planejou esse crime. Você é a favor da pena de morte, ou Arrosso? Eu não sei, eu tenho mais uma tendência a ser a favor do que... Em determinados casos, né? Eu não realmente nunca me detive mais...
filosofar sobre isso, tá? Mas eu tenho uma tendência a achar mais justa a pena de morte e liquidar o assunto de uma vez do que tentar recuperar e daqui a pouco vir alguma chicana administrativa legal e o cara está na rua de novo. Pô, nós tivemos agora, essa semana, uma coisa horrorosa aí, daqueles bandidos que estavam tentando salvar outros bandidos, botaram as mulheres dentro as do crianças. carro. Porra, e as está crianças, sendo questionada a atuação da Polícia Federal. Peraí, o cara deu tiro na Polícia Federal. Passou com o carro. O fato dele estar com a mulher dele, o filho dele e outra criança Mas e a polícia tinha como saber porque o carro estava com filme, né? Potencializa a psicopatia dele, pelo amor de Deus. Que são todos, né, psicopatas. São, claro. Eu com relação a isso. Ele se matou, né, no cárcere. É o que está surgindo. É o que está surgindo. Ele teria usado as ataduras do curativo. E uma outra informação nessa linha. Fontes nossas, amigos nossos, disseram o seguinte: em nenhum momento ele perguntou pela mulher e pelo filho. Sabia? Eu acho que é o seguinte. Nem se deu conta. Eu tenho a tendência de ser um humanista. De repente, de tentar achar uma saída humana para a coisa. Mas eu acho que tem alguns casos em que o sujeito cruzou uma linha vermelha da qual ele não tem mais retorno. O cara que pega uma criança, estupra, mata, queima a criança na churrasqueira, como aconteceu há poucos dias aqui. Esse cara não tem mais volta. Ele passou a linha da humanidade. Ele está lá do outro lado. Sim. Aí não tem como voltar. É exatamente. Não tem como recuperar um sujeito desse. A sociedade só vai estar pagando por uma pessoa que não é mais humana. Né? Não, mas ele é humano. Não tem. Então, eu acho que nesses casos uma azeitona resolve tudo. Uma azeitona colocar no cérebro. E na China cobra da família. Família Bala, né? Nos Estados Unidos não cobram da família Bala, mas eles fazem uma outra coisa que isso é muito americano. Culturalmente aqui o pessoal não entende. Eles convidam os familiares das vítimas a participar a assistir na primeira fila. É meio macabro isso também, né? É uma tradição que tem muitos anos, né, de dar um conforto para o familiar da vítima, mas de assistir a execução do... Os governos democratas lá tendem a ser contra a pena de morte? Tendem. Há uma esquerda muito parecida com a nossa lá? Ou... Não. Agora já surge dentro do Partido Democrata uma esquerda muito radical. Pessoal. Hoje eles já têm lá uma Ocasio-Cortez, a Alexandria Ocasio-Cortez, que é uma jovem deputada, acho que ela tem 29 ou 30 anos, e ela, contra todas as expectativas, ela desbancou em Nova York, num distrito, lá o voto é distrital puro, num distrito do Bronx, ela desbancou um democrata da cúpula do Partido Democrata. Ela ganhou as primárias do Partido Democrata desbancando esse cara. Então ali ela carreou a atenção de todo mundo. E depois ela se elegeu no distrito deputada federal pelo Partido Democrata. Mas tu começa a ver os discursos dela, ela é ultra radical, ela é uma socialista. Tem uma outra que é uma muçulmana, a Ilhan Omar, que vem do Minnesota. É para essa que o Trump disse para voltar para o seu país? Para essa e para as outras. Foram 4, incluindo a Ocasio-Cortez. Só que 3 nasceram nos Estados Unidos, são filhas de imigrantes. Aqui nasceu na Somália essa, a Ilhan Omar, que é notadamente uma antissemita. Né? Antissemita? Sim. Ela nega, né? Mas aí tu pega os discursos dela, tu nota um grau de antissemitismo muito, muito forte. Discursos contra Israel. O Trump se reelege? O Trump hoje, se não acontecer nada de novo, e pode acontecer, porque a política é dinâmica, não tem adversário para ele. E ele agora está de novo marcando uma posição muito forte ideológica, assim, contra os democratas. Só trazendo para exatamente isso que tu acabaste de dizer, me lembrou uma passagem. Uma vez eu estava conversando com o Sival Guazelli e eu fiz essa mesma pergunta que o Júlio fez para ti em relação ao Antônio Brito. E ele me respondeu da seguinte forma, como tu respondeste ao Júlio: se não acontecer nada, se não tiver nenhum escândalo, o Brito está reeleito. E daí depois a gente viu ali, deu uma diferença. Mas acho que aqui no Brasil acontece mais coisas do que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já tende a ser um troço mais previsível, não?
O que pode derrubar o Trump hoje? A eleição vai ser, se não me engano, no dia 3 de novembro do ano que vem. Cai numa terça-feira. As eleições são sempre na terça-feira lá. Não é feriado. E não é obrigatório. Não é obrigatório o voto. O sujeito para votar, ele tem que se cadastrar meses antes. Então, por exemplo, a eleição do Trump foi a maior abstenção, ou seja, não ida às urnas em 20 anos na eleição presidencial. E nos Estados Unidos, para quem não sabe, não se elege o presidente, se elege o delegado. Né? Eles têm um sistema de filtros que, se o cara não tiver um número de estados, a gente fala os delegados, é verdade, mas são estados, né? Ele precisa ter uma composição, cada estado tem um número de uma pontuação, que seriam os delegados. Não adianta ele ganhar no voto popular se ele não conseguir, nessa composição, ter a maioria dos votos dos estados. Foi o que aconteceu. A Hillary teve mais votos. Aconteceu com o Bush filho e aconteceu com a eleição do Trump. Ambos perderam no voto. Número absoluto. No número absoluto, mas ganharam na composição dos estados. Tá, mas o que pode acontecer? O que pode acontecer, por exemplo, a economia americana está bombando. Está um crescimento maravilhoso lá, de 3%. Imagina um crescimento desse sobre o maior PIB do mundo, que é quase 21 trilhões de dólares. É o menor desemprego em meio século, sobretudo entre minorias nos Estados Unidos. Um pleno emprego que dá gosto de ver, não existe uma loja, uma empresa que não esteja com placa de contrata-se. Os salários, por causa disso, estão subindo. O Trump fez uma reforma tributária excepcional, baixou os tributos para as famílias e para as empresas. Então a economia está bombando. O que pode acontecer é vir uma recessão. Sabe que o capitalismo ele tem ciclos. Então, daqui a pouco vem o tropeço antes da eleição. Seria um problema para ele. Ou o que pode acontecer é descobrirem alguma sacanagem, alguma coisa que também pode ter um efeito devastador. Mas essa tal da recessão, por que não aconteceu na China? A China vinha crescendo lá no início dos anos 2000 a 10% ao ano, 11% ao ano. O crescimento chinês virou, inclusive, e ela teve uns 2, 3 anos de dar e se rearranjou de novo, né? Como os Estados Unidos, depois da crise de 2008, 2009... Da bolha imobiliária? Eles chegaram a ter 10% de desemprego. Só que lá o trabalho é desregulamentado. É muito fácil contratar e demitir. Muito não fácil. Tem esse monte de direito? Não. E por que o pessoal quer ir para lá, cara? Pois é, nunca vi ninguém querer fugir de lá para cá e nem de lá para o México, que tem CLT também. Nunca vi. Mas o que acontece numa sociedade, numa economia desregulamentada, é que tu até pode tropeçar, mas tu voltas, porque a economia é livre. E eles criaram, depois do estouro da bolha imobiliária, eles criaram um regramento, né? O governo Obama propôs e o Congresso aprovou um regramento para impedir coisas que aconteciam antes e que propiciaram um crédito muito fácil porque não tinha capacidade muito de pagamento. Muito alavancado, né? O Arroz, tu deixasse a propaganda ou a propaganda te deixou? Olha, na verdade, acho que nós chegamos... O Luiz Armando foi publicitário, dono de agência de propaganda, sócio em agência de propaganda. Eu acho que nós chegamos num acordo. Foi Ela queria te pagar mais do que tu merecia? Foi um desquite amigável, digamos assim. Não, na verdade, surgiram oportunidades. A vida da gente é muito dinâmica, as atividades são muito dinâmicas, né? E eu acabei voltando para o show business, porque surgiram algumas oportunidades e deixei a propaganda, né, para me focar no show business. Ela mudou demais, o negócio da propaganda mudou demais nesses 20 anos, né? Mudou muito. Aliás, como tudo. Tudo, né? Acho que todos os negócios, é verdade. Todos os negócios, até tem uma aí, tu sabe melhor que jornalismo. Em 20 anos ou 10 anos, as maiores empresas que são hoje do mundo já não vão mais existir. Então, tem uma coisa assim que se fala. A propaganda hoje, da forma tradicional, como eu estou vendo, já não existe mais. As agências de propaganda aí estão diminuindo, estão num processo de downsizing aí, e as alternativas, hoje a gurizada pega e começa a trabalhar no Facebook, enfim, nessas mídias sociais. Nós aqui estamos no Facebook e no YouTube, a gurizada valvulada aqui. Provavelmente uma gurizada mais jovem do que tu, do que essa gurizada que está aqui, tem uma agilidade muito mais, tem uma percepção maior daquilo que
que se coloque o que vai trazer de resultado. Pois é, como é que são os veículos de comunicação nos Estados Unidos? Porque o nosso sistema de consumo brasileiro é muito parecido, é muito em parelha com o consumo americano, estilo de consumo americano. Como é que é o consumo de informação? Como é que é os veículos de comunicação rádio, TV, jornal, revista nos Estados Unidos? Bom, a crise do impresso é uma crise mundial. E eu acho que ela ficou muito, vamos dizer assim, ficou muito clara essa crise quando o Washington Post, que era uma referência em jornalismo, foi absorvido pela Amazon. O dono da Amazon comprou o Washington Post. E comprou... O Watergate. O que fez o Watergate, né? Que fez o caso Watergate. E que é uma referência jornalística, né? E o cara da Amazon comprou para não deixar quebrar. Diletantismo. Porque ele disse o seguinte, olha, o Washington Post é um patrimônio dos Estados Unidos, não pode quebrar. Eles chegaram, eu li uma reportagem há alguns anos que o Washington Post chegou a ter, no auge, na sua edição dominical, uma tiragem de 1,5 milhão de exemplares. E agora, nos últimos anos, estava com uma tiragem da edição dominical de 500 mil exemplares. Então, já é uma redução assim, na circulação do New York Times também. Brutal. Então, assim, esses veículos... Tu lê jornais e revistas lá ou tu... Não, eu leio tudo virtual. Tudo online? Tudo online. E rádio? Como é que é rádio lá? Não, o rádio existe, continua existindo, mas os grandes programas de rádio, todos eles estão no streaming, nas redes, no Facebook, no YouTube. E como é que é o rádio lá? Hoje o rádio AM, vamos falar do rádio AM primeiro. O rádio AM é muito dominado pelos hispanos. Mas não vai acabar o rádio AM? Aqui no Brasil vai acabar agora. Vai acabar. E aí vai ficar no FM, né? E no futuro, acho que até o FM vai terminar. Vai ser tudo streaming. Acho, tá? Tudo no Spotify da vida. Então, o AM lá na Flórida, na minha região, é muito hispânicos e igrejas. As igrejas tomaram muito rádio. E o rádio FM é muito música e propaganda, Por exemplo, a Fox News tem uma frequência de FM lá, porque o pessoal, quando pensa em Fox News, muitas vezes pensa só no canal da Fox, né? Não, na TV. Não, eles têm site, eles têm rádio. O que eu acho, Júlio, é que não vai terminar. Eu tenho convicção que o rádio não termina. Isso que tu está fazendo aqui é rádio. Claro. A plataforma é que mudou. E essa está vivendo uma mudança profunda. Assim como o jornal. O jornal não termina. O que termina é a plataforma. Papel. Claro, o papel termina. Porque antigamente o papel tu tinha que comprar ele com um custo altíssimo, tu precisava pintar o papel. Distribuir o papel e isso depois... encareceu o processo. Qual é o ovo de Colombo aí, o segredo? É tu continuar fazendo jornalismo e fazendo com que aquele leitor que estava acostumado a folhear vá para outra plataforma. Em São Paulo, Arroz, eu vi no centro de São Paulo uma coisa que me deixou triste como jornalista e, ao mesmo tempo, é um tapa de realidade. Algumas bancas de revista em São Paulo vendem jornal para pipidódromo de cachorro, para quem tem cachorro em casa, cachorro e gato. Coisa, né? Então vende aquilo. Tu vê lá, Folha de São Paulo, Estadão, Jornal da Tarde, sei lá o quê, pilhas, R$15. Ele está dizendo que aqui já tem também. Aqui também tem, né? R$15 o quilo. Tem a brincadeira, não vai acabar. A resistência é uma resistência canina. Isso que não vai acabar o jornal, é uma resistência canina. Os cachorros terão seus colunistas preferidos. O Arroz é um dos 700 mil gaúchos que saíram nos últimos 8 anos, né? Tem gaúcho pra caramba lá em São Paulo. Não? Muito. Muito gaúcho. Tu dá um pontapé no muro e solta 10, né? Salta muito. Pô, aquele fundador da Escola Superior de Propaganda e Marketing, que é um ícone da escola, é lá da Zona Sul do Estado, aqui, Mattersen, né? Aqui, ó. Rodolfo Lima Mattersen. De Rio Grande. Tu leu isso na Advertiser, bobalhão? Não li na Advertiser, pior que não, cara. Mas eu sabia disso por causa da minha mãe, que foi contemporânea dele lá em Rio Grande. E, evidentemente, tinha um orgulho muito grande. Mas tu não é de Rio Grande, é? Eu não.
A minha mãe, sim. Porque o Rio Grande é a saída para o mar de Pelotas. Nós temos um bairro marítimo em Pelotas que é o Rio Grande. A nossa saída para o mar. A princesa do sul e a rainha do mar. Aquela briga, né? Aquela briga. Aquela briga de unhada e puxão de cabelo. O Diego Casagrande, em 1993, em pleno governo de Itamar, eu acho, né? Em 1993 eu me formei na FAMEC, na PUC, a única vez que eu estudei uma escola paga. Eu fiz toda a vida a escola pública, fiz jornalismo na Fabico, na URGS, e em 93 eu fiz uma pós-graduação em marketing. E nós contratamos o Diego para a nossa formatura. O Diego foi o mestre de cerimônia E o Diego me imitava o Brizola, imitava o Lula, fazia um monte de imitação, né? A Hebe. A gente tinha um show que a gente entrava vestido de Hebe Camargo. Eu e o Jorge André era uma dupla. Já não tinha franja na época, mas tu imaginava por exemplo, que em 93 não dava mais imaginar que o Lula ia ser presidente, que o PT ia assumir 16 anos o país, que ia dar tudo que deu, né? Não, e até vou te dizer o seguinte, que às vezes eu falo, o pessoal... Tu foi petista? Choca. Não, isso eu não fui. Essa mancha não tem, né? Com todo respeito. Nem aos 18. Nem aos 18. Nem aos 18. Mas eu fui da Juventude Socialista do PDT, eu fui muito brizolista, e em 89 eu votei no Brizola e depois no Lula. Eu também. Mas o voto era papel. E aí o Brizola fez campanha no segundo turno pro Lula, e eu me lembro que eu dobrei o papel, votei no Lula e fiz assim: doutor Brizola, em sua homenagem, eu botei na urna. A única vez que eu botei. Mas aí, lembra o Brizola aí um pouquinho pra gente? Na verdade, eu apalpo tudo isso. Este tal de Collor, isto é um filhote da ditadura. Mamou na ditadura. Prosperou na ditadura. E agora, senhor Júlio, vem aí aparecer como modernoso. Isto tem olho de jacaré, tem dente de jacaré, tem pilo de jacaré, é um big alligator. Era nessa linha aí o nosso show. E o que o Brizola diria do Ciro Gomes hoje, né, cara? O coronel... Vamos lá, senhor Júlio. Não, olha, eu já pisei nesses tapetes todos. Isto aí, olha... Sinceramente? Olha, isto aí eu lhe digo, isto é uma espécie de Roberto Marinho da política. Se um homem independente como eu chegar lá, olha, podem crer, eu vou caçar a concessão desse senhor. Tu vê, o Brizola não foi, entrou para a história a ideia de que ele não foi eleito por conta dessa briga justamente com o Marinho. Né? Ali faltou, e até hoje eu não me convenço que não tenha tido uma... Eu como brizolista na época, eu acho que houve um VAR ali em 89, porque o Brizola não passou para o segundo turno, porque o Lula passando, o Lula era um candidato mais fácil do Collor ganhar. Como efetivamente aconteceu. E foi por 0,4% de diferença que impediu o Brizola. E o Brizola, por exemplo, naquele famoso debate com o Collor, o Brizola teria ido para cima do Collor. A gente acha, né, Júlio, olhando assim a história... Eu fui muito brizolista, eu hoje não sou mais, acho que o grande legado do Brizola, eu há muito tempo não sou, diga-se de passagem, o grande legado dele é a educação. Sem dúvida. Isso ninguém tira dele. Pode ter críticas ao pensamento dele econômico, político e tal, mas na educação ele fez. Ele fez e as marcas estão aí até hoje. Mas a gente achava, né, que a gente tinha o Brizola naquela época como um mito, né? Sim. Um mito imbatível e tal. E depois que o Brizola perdeu a eleição de 89, ele fez escolhas tão equivocadas que o mito foi se esvaindo. Por exemplo, o Collor, às vésperas, no ano do impeachment, ele se abraça no Collor, lembra? Para conseguir a linha vermelha, a linha amarela. Linha vermelha, publicamente defende o Collor, vocês lembram disso? E já com a coisa meio degringolando. Coisa encaminhada. Sim, mas sabe quem era a favor quem é que movimentou o impeachment naquela época? O Lindenberg Farias, claro. o PT, que depois do impeachment da Dilma disseram que é golpe. Né? E a Fiesp também, porque o Collor, tudo aquilo que a gente sabe dele é verdade, de ruim dele é verdade. Mas ele também abriu a economia brasileira. Sem dúvida. Opa. Tinha os carros, umas carroças. E os fabricantes de automóveis, a Fiesp e tal. Computadora. Ele que acabou ali. O time estatal. Acho que foi a reserva de informática. Isso. Eu não sei se foi com ele ou foi um pouquinho antes, mas o fato é que isso mexeu com interesses também, né? Os interesses. Os interesses.
E o que tu acha? Não, mas nós dissemos assim que essa briga do Collor com a Globo. Aí a gente vê o Bolsonaro hoje, eleito presidente, de certa forma ele peita a Rede Globo, porque ele vai em todas as emissoras e não vai na Globo, não dá entrevista para a Globo. E fez uma coisa que todo mundo dizia que tinha que ser feito, todo publicitário dizia que tinha que ser feito, dizia nas internas. Né? Nunca vi um publicitário ter coragem de dizer isso às ganhas, ao vivo, de que a Rede Globo tinha que ganhar a mídia técnica. Porque a audiência dela caiu metade nos últimos 20 anos, mas a tabela de preços só subiu. Então, mas, Júlio, não é proporcional. Deixa eu te dizer o seguinte. A sua audiência. Naquela época, naqueles anos 80, a Globo tinha 95% da audiência. Hoje isso mudou. Hoje a Globo tem 1/3 da audiência da televisão, né? Até por causa desses novos canais por assinatura. Hoje, efetivamente, essa tecnologia, que aliás o Bolsonaro se elegeu por causa disso. Porque ele não tinha dinheiro, não tinha partido, redes sociais, não tinha tempo de TV e ganhou a eleição. E contra, inclusive, a própria Globo. Naquela época não teria como fazer isso. A Globo realmente era uma força muito importante. O doutor Magrinho decidia. Ele mandava. Tinha aquela história, não quero ser presidente, eu quero ter o presidente na minha mão. Né? Mas isso, de certa forma, hoje, essa nova realidade trazida pela internet, pelas redes sociais, de alguma forma ela empoderou, ela deu poder para o eleitor, ou libertou o eleitor, né? O eleitor pode se informar mais, pode se manifestar mais, pode levantar uma hashtag e aquilo ter alguma ressonância em Brasília. É um admirável mundo novo que estamos vivendo. Onde é que isso vai parar, a gente não sabe. Porque ao mesmo tempo que tem muita coisa bacana, tem muito doido que só existe na rede social. Bom, mas isso aí independente, eu estou falando assim, independente da linha política. Os doidos sempre existiu, porque hoje eles têm um canal para falar, né? Esse é o ponto. Tem exposição. Mas o que me preocupa mais é exatamente a questão da fake news, né? A fake news é uma coisa que é um câncer, praticamente. Mas o problema, o Arroz... E ainda mais que esses loucos que vocês estão falando se valem dessas informações. Mas o que mais me causa espanto e tristeza é quando a fake news é produzida por uma Folha de São Paulo. Existe. Por uma Veja. Por alguém que deveria produzir conteúdo sério, que a gente deveria buscar informação. A Veja, depois que trocou, que o André quebrou Esteves, e entrou esse pessoal novo aí, os caras estão... E a Folha de São Paulo? A Folha de São Paulo virou um jornal sério. Virou um panfleto. O Frias, aquele deve estar... O Intercept. É o Intercept impresso. Pelo amor de Deus, que isso? O auê que os caras estão fazendo com essas mensagens roubadas, roubadas, que não foram... quando as próprias fontes dizem, tem coisas ali que são verdadeiras, mas eu não posso reconhecer a autenticidade, tem coisa que não falei. Já foram pegos, inclusive, na mentira. Tem não pode nem ser periciável, mas... tem horários trocados, tem datas trocadas e determinados veículos trabalhando isso como se fosse verdadeiro. E aí, tu não pode fazer uma coisa dessa. No sentido contrário, não deram nenhuma linha sobre o pavão misterioso. É verdade. Tu dá uma ou dá os dois, né? Estamos chegando ao final. 1 hora foi rapidinho, né? Quando os ovulados têm conteúdo, a coisa funciona. Foi bom para você, Arroz? Inesquecível. Só falta acender o cigarro, né? Achei bárbara. Claro. Evidentemente, quando tem dois pares como vocês aí, a coisa fica muito mais tranquila e a gente quer saber mais e quer conversar. Faltava mesmo, era um shopping. Mas tem um bar aqui do lado da esquina aqui. Não, e o shopping tem mais tarde no Pedrinho, lá para comemorar o aniversário do... Você está convidado, inclusive. Muito obrigado. Ele vai para Ibiraquera. Eu tive que atrasar minha viagem por causa do encontro com vocês. A minha mulher quer me matar. Mas, enfim... O Arroz, muito obrigado. O Arroz é surfista. Nos finais de semana ele vai para Ibiraquera, pega a prancha dele e vai pro Rosa, entendeu? Eu perdi de ficar rico. Há uns 20 anos me ofereceram um terreninho quase às margens ali do rio Ibiraquera, na época por R$2.000. Só que era contrato de gaveta. E eu digo, não vou comprar. Quanto valeria esse terreno hoje, hein? Bastante. Porque ali ficar rico, modo de dizer, mas teria valorizado. Valoriza muito. Foi bom pra você, Diego? O Diego foi maravilhoso. O Diego faz 3 programas por dia, né? Eu roubo ele e vem pra fazer um programa aqui. Olha, foi garoto de programa. Literalmente. Faço programa de manhã, de tarde e de noite. Ufa!
Olha, privar da companhia, da sapiência dos amigos aqui, foi um negócio realmente maravilhoso. Me convida mais vezes e eu estarei a postos. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário. Esse programa foi gravado, mas eu vou estar moderando ali os comentários. Vou estar comentando os comentários com vocês, tanto no Facebook quanto no YouTube. Beijo, boa semana, seja feliz. Em homenagem ao nosso que passou agora, o Salomão Schwartzman. Seja feliz.